Salve, salve, família tricolor! Vamos começar o vídeo de hoje de pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e comentar para estar me ajudando a bater a meta de 800 inscritos aqui no canal. Aqui é um canal muito informativo sobre o tricolor, então se você gosta de informações diárias sobre São Paulo, se inscreve aí que vai estar me ajudando demais. E bora diretamente para as notícias. Negócio entre São Paulo e Aboubakar não deve acontecer, tá bom? Porque o Aboubakar não deve vir pro São Paulo. Segundo pessoas de dentro do próprio clube, o Aboubakar não deve vir por conta da pedida salarial que ainda é muito alta, mesmo ele pedindo uma redução, né? Que ele falou que aceitaria receber 900 mil para vir pro São Paulo. O São Paulo entende que essa pedida é muito alta e o Aboubakar, ele tem duas propostas maiores do que a proposta do São Paulo, então não há possibilidade, acredito eu, e as pessoas dentro de São Paulo, de o Aboubakar vir, né? Porque se já tem propostas mais altas, bem provável que ele vai aceitar essas propostas mais altas e vai recusar a do São Paulo. Próxima informação do vídeo de hoje. Não sei se vocês viram, ontem o Rafael Tolói, ele foi apresentado oficialmente pelo São Paulo, finalmente, né? O Tolói foi apresentado. E hoje será a apresentação do Mailton, né? Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o Mailton, porque para mim o Mailton vai ser um jogador muito importante pro São Paulo. Para quem não sabe, uma das características do Mailton é bola parada. O Mailton, ele é um ótimo cobrador de falta. Eu acho que ele vai ser muito importante no São Paulo nessa questão, porque o São Paulo não tem um cobrador de falta desde quando o Rogério Ceni saiu. E eu acredito que o Crespo vai colocar o Mailton de cobrador de falta oficial, já que ele bate falta muito bem. Então a gente poderá ter novamente um cobrador de falta, né? Um cobrador de falta oficial ali dentro da partida, que será o Mailton, tá bom? Se vocês estavam com saudade de gol de faltas, acredito eu que a gente vai voltar a ter gols de faltas com o Mailton, tá? Vamos para a próxima informação do vídeo de hoje. Não sei se vocês viram também, o Júlio Casares, ele deu uma entrevista, né? Ele veio a público, deu uma entrevista. E nessa entrevista ele falou sobre as vendas que o São Paulo faz, sobre alguns negócios, né? Mas eu gostaria de falar de dois assuntos pontuais, entre aspas, né? Que foi a venda do Henrique Carmo e a negociação com o Marcos Leonardo. Primeiramente eu vou falar com a Marcos Leonardo, né? A negociação entre São Paulo e Marcos Leonardo, que o Júlio Casares, ele disse que o vazamento das informações acabou atrapalhando essa negociação, porque ele acredita que se não tivesse esse vazamento dessas informações, o São Paulo conseguiria negociar ali com a Al Hilal por baixo dos panos, e depois o Marcos Leonardo só seria anunciado, né? Do nada, assim, ia ser meio que uma surpresa pra torcida. O Marcos Leonardo ia ser somente anunciado. Porém, como houve o vazamento, o Al Hilal acabou segurando o jogador. E ele agradeceu o esforço do Marcos Leonardo de ter tentado vir pro São Paulo, né? Ele agradeceu muito o Marcos Leonardo por essas tentativas, né? E a outra fala do Júlio Casares foi a seguinte, calma aí, que foi sobre o Henrique Carmo. Ele disse o seguinte: ele queria ir embora. E o São Paulo só tinha recebido uma proposta, que era a do CSKA. Então, com essa proposta, o São Paulo tentou fazer o melhor e vender o jogador, né? Quando ele fala que tentou fazer o melhor, foi que tentou chegar ao valor máximo, só que o CSKA só pagaria 6 milhões. Ele ainda disse que gostaria de vender o Henrique por 2 cifras, mas não conseguiu, né? Infelizmente não conseguiu vender o Henrique por 2 cifras. E ele também disse que não dá para o São Paulo fazer o que fez com o Beraldo. Não dá para esperar o jogador maturar e sair por um valor alto, né? O São Paulo necessita de dinheiro. O São Paulo precisa dessas vendas, né? Mas eu acho que essa ideia que o Casares tem é uma ideia meio falha,
Porque se o São Paulo necessita tanto de dinheiro, por que não espera maturar o jogador para vender mais caro, né? Eu acho que essa seria a escolha certa. Mas ele disse que não. Por quê? Quando o São Paulo foi campeão do Brasil e o Beraldo foi vendido, o São Paulo ia fechar o ano com déficit. Só que como entrou a grana da Copa do Brasil e entrou a grana do Beraldo, o São Paulo fechou o ano com superávit. Então ele falou que não dá para correr risco de ficar com déficit até o fim do ano para tentar chegar no superávit nos últimos dias ali do ano, né? Mas para mim é um risco que o São Paulo deveria correr, né? Por quê? Porque os déficits, os superávites que o São Paulo tem, são superávites enganosos, que nem o superávit de agosto, que foi 4,5 milhões, mas só conseguiu esse superávit porque vendeu o Lucas Ferreira. Se não tivesse vendido o Lucas Ferreira, não ia ter superávit, mas vendeu o Lucas Ferreira muito barato. Então, por que o São Paulo não faz isso? Fecha o ano fecha o mês de agosto com déficit, fecha os outros meses com déficit, mas vende os garotos a preço maior, né, a um valor maior no fim do ano e consegue fechar o ano com um superávit bem alto, né? Porque tudo indica que o São Paulo esse ano vai fechar o superávit com 45 milhões, que é o que eles queriam. Só que se o São Paulo espera esses garotos maturar, chega ali no final, ele vende 1%, já o superávit não vai ser 45, vai ser bem maior, né? Então tem que ter uma visão de negócio, né? A gente reclama muito da base porque o São Paulo vendeu muito mal os garotos, porque muitos garotos poderiam sair por 18. Vende, ó, se você pega o Matheus Alves, o Henrique Carmo, vende por 12 milhões, eu não ia estar reclamando tanto assim. Era um valor ruim? Era um valor ruim ainda, mas eu não ia estar reclamando muito assim. Mas eles poderiam ser facilmente vendidos por 18 milhões. Vocês concordam comigo ou não? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Agora vamos para a última informação do vídeo de hoje. O fundo de Cotia pode melar. Por que o fundo de Cotia pode melar? O fundo está passando por processos de aprovação do Conselho Deliberativo, né? Porém, o pessoal ali do Conselho Deliberativo, eles estão meio em dúvida se vão votar negativamente ou positivamente para esse negócio acontecer. Por quê? Eles estão nessas dúvidas. Porque o São Paulo não sabe muito bem, né? O pessoal do conselho não sabe muito bem como esse negócio vai funcionar, né? Não tem uma transparência ali dentro do São Paulo falando sobre esse negócio. Por conta disso, eles estão na dúvida se vão votar negativamente ou positivamente para o fundo. Se o Casares vir conversar com eles, falar certinho como que o fundo vai funcionar com transparência, existe a possibilidade de o conselho aprovar, né? Só que se ele não vir fazer isso, o conselho deve negar o fundo, né? Então, tá faltando transparência pro Casares, né? O Casares ele tem que vir e falar sobre esse negócio com transparência, tem que falar com o pessoal do conselho e falar com o pessoal da torcida, porque desde quando o negócio voltou a acontecer e mudou, né? O negócio deu uma mudada ali na forma, né, que ia acontecer. Eu não tenho informação de como esse negócio realmente vai acontecer, né? Então, isso acaba quebrando a mídia, né, também, os jornalistas, acaba quebrando um pouco aí, que não conseguem trazer informação, né? Se vocês querem informações diárias sobre o Tricolor, análise de jogos e muita opinião, você encontra aqui no Eterno Tricolor News. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comenta e valeu!